Eu estou novamente com o Sérgio Aires, que é um consultor com mais de 32 anos de experiência na área de gestão e estratégia pela ótica de processos e qualidade. Bom, boa tarde, Guti, e a todos que estão nesse momento me ouvindo. Antes da gente entrar na questão de falar de alguns aspectos de processo, seria bom a gente dar um pequeno chavão em cima de uma questão fundamental. Todos sabem que processo abrange todas as coisas da vida. Nós temos processos e acontecendo a cada momento na nossa vida. Mas a diferença é quando um processo ele é compreendido claramente por todos. Então, se a gente fosse analisar 10 mil anos atrás, a gente teria um ponto, posteriormente uma linha horizontal, uma vertical e posteriormente um círculo em volta. E esses 4 desenhos que são representados aqui, nós estamos falando de um processo, o processo da criação do universo. Esta visão que foi passada lá atrás, provavelmente pelo Rig Veda, foi uma maneira pela qual se deixou uma informação do tempo que representa um conhecimento naquele momento. Então, quando a gente fala de processo, nós falamos de conhecimento, de conhecer alguma coisa como funciona. E o objetivo de você ter uma notação é uma forma pela qual você cria simbolicamente algumas coisas que são compreendidas por todo mundo e consegue quebrar as informações de tal forma que você possa entrar em vários níveis de granularidade da informação. Este é o objetivo de você ter uma anotação, entende? E o outro objetivo é fazer processo, porque você quer tornar conhecido e você quer compreender o que você faz. Isso é modelagem. Tá? Que é a modelagem. A questão fundamental que a gente hoje analisa é que muita gente fala hoje de processo. Mas, na verdade, o processo é muito mais antigo, teve seu ápice na década de 60, 70 e muito antes, com Henry Ford, na parte inicial da industrialização. E, em determinado momento, houve um distanciamento da questão da visão de processo, porque se achava que sistemas, na verdade, resolviam o problema de processo. Depois se descobriu que sistema não resolvia o problema de processo e ninguém mais sabia o processo. Então, agora eu preciso conhecer o que eu faço. Então, nós estamos voltando novamente a recompor a empresa do ponto de vista de um mapa, para que todos possam conhecer exatamente o que vai, para onde vai, quem tem a responsabilidade, o que faz, o que devolve e o que resulta. Processo, basicamente, é isso. E aquele que trabalha com processo é um profissional que tem a capacidade de poder compreender e absorver o conhecimento da empresa e traduzir isso de uma forma clara dentro do quê? De uma anotação compreendida por todos. Daí a gente tem, então, a anotação BPM, né? Por exemplo, que é uma anotação bastante atualizada e que é muito interessante, assim como nós temos outras mais simples, né? Como a própria anotação básica do diagrama de blocos que se fazia naquela época, né? Com aqueles pequenos símbolos, ou o arco que se usou na IBM para poder desenvolver sistemas e tal. Então, notações, elas sempre vão existir. O BPM não é só uma anotação. Na verdade, é um método que reúne aquilo que de melhor você pode imaginar em termos de especificar processos. Agora, quando a gente fala de processo, é muito interessante porque as pessoas dizem, bom, então vamos desenhar o processo da empresa. Sim, mas o processo é um organismo vivo ou morto. Depende de onde você quer estar. O organismo vivo é porque, na verdade, você interage com o processo. O organismo morto é porque você criou o processo e não fez mais nada com ele. Resultado, daqui a 6 meses, seu processo não vale absolutamente nada. Razão pela qual a questão de você criar a visão de escritório de processos, né, de célula de processos, de coordenação de processos, é uma maneira de você colocar isso debaixo de uma supervisão que faça o mais importante. Torne o processo vivo, conhecido, divulgado, compreensível e atue sobre esse processo do ponto de vista de, se o processo é bom, ele tem que produzir qualidade. Então eu preciso controlar o processo. Eu controlo o processo através de resultados do processo. Daí vem as KPIs, que são indicadores de processo. Performance Indicator. Exatamente. Essas KPIs vão fazer exatamente a medição do processo. O processo tem que ser medido em termos de tempo, em termos da qualidade da produção da informação, tem que ser medido em termos da extensão da informação, quantitativamente também. Então, o resultado de uma KPI é dar um indicador que diz como este meu processo está funcionando.
e até eu poder fazer uma revisão do processo em função de como o processo está em relação a um indicador. Evidentemente, o indicador ele sempre é indicador porque ele está sendo monitorado por um padrão. Olha, qual é o padrão do meu processo? É esse aqui. Quando eu meço o meu indicador aqui embaixo, eu vou saber se o meu indicador de processo está no nível que eu estabeleci ou se caiu o nível. E eu vou me perguntar por quê. E esse porquê pode me remontar a rever o processo em algum ponto para poder resolver algumas questões. Tá? O processo, mais do que isso, ele é importante hoje do ponto de vista de você entender a sua empresa dentro do ecossistema onde ela vive. Os processos externos interagem com os processos internos e os internos interagem com os processos externos. Companhias interagem com outras companhias através de processos. Companhias interagem com o governo através de processos. Cadeias de negócios. Então, você veja que o processo ele é fundamental para uma empresa se estabelecer do ponto de vista de diretrizes futuras que ela quer alcançar, metas e objetivos, e olha para os seus processos e pergunta, meus processos produzem o efeito que eu quero lá na frente? Eu vou analisar a minha empresa, se ela está preparada para isso. Tem várias técnicas aí no meio que você pode fazer. Falaram muito em reengenharia. Talvez a reengenharia tenha, digamos assim, caído em determinado momento no descaso pela abrangência da reengenharia. A reengenharia significa que você vai reengenheirar tudo. Mas é útil. Ela é extremamente útil, mas foi mal compreendida. E o resultado da mal compreensão do emprego da técnica é justamente isso. Não, então não vamos mais fazer. Não, ela continua sendo importante. Modelar processo, revisar processo faz parte da vida do processo. O processo tem que ser auditado. Também faz parte da vida. Tem ação corretiva do processo. Um processo pode atender a uma regulamentação externa, pode atender inclusive aos modelos de excelência. Por exemplo, você pega a ISO ambiental, a ISO 14000, a ISO 12207, a ISO 9001. O que elas estão fazendo? Elas estão dizendo o seguinte, olha, isso aqui é bom que o seu processo tenha, porque se tiver no seu processo isso aqui, você vai produzir uma qualidade esperada. Então, o resultado de se atender a uma norma de qualidade é justamente fazer o seu processo conversar dentro de uma linguagem que é perceptível pela qualidade, tá bom? Assim como você tem o CMMI que é para software, você tem o ITIL na parte de suporte, na parte de entrega, e que são importantes para você dotar a sua estrutura de processos que possam estar adequados a uma regulamentação que está do lado de cá. Eu diria para você que eu nunca me distanciei de processo e nunca consegui fazer absolutamente nada que não fosse através de processo. Então, aqui vai a minha recomendação, por qualquer lado que seja, entendam processos e façam processos, porque processos são muito bons. Ok, Sérgio, eu te agradeço, né? E eu lembro que você que está nos vendo, se quiser mais informações sobre esses e outros assuntos, acesse grupotreinar.com ou grupotreinar.com.br, vá na área de contato do site, poste a sua informação ou ligue para a gente que nós estaremos à vossa disposição para esclarecer qualquer dúvida. E convido-os para continuar conversando um pouco mais com o Sérgio sobre um assunto mais específico dentro do processo. Obrigado.